Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor, amém, igreja? A Ele toda a honra e toda a glória. Foi pela cruz que nós fomos comprados, remidos e o nosso nome escrito no livro da vida. Nunca esqueça isso. A cruz para nós é o símbolo da vitória de Cristo. Nunca esqueça. E hoje é um dia tão especial que nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, para nunca esquecer que Ele diz em memória, façam sempre. Esse é um dia tão especial para o cristão, que ele deveria tirar um tempo mais especial ainda para servir ao Deus Todo-Poderoso e dizer para Ele obrigado. Porque alguém um dia se dispôs a estar numa cruz por mim, por você, por nós. Nenhum de nós teríamos como ter a salvação. Ninguém ia suportar, ia conseguir passar por isso. E Ele se dispôs. Em um momento Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esta morte. Mas em seguida Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a sua. E esse tem que ser algo nosso também, de dizer e fazer, não mais a nossa vontade, mas o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela pede uma entrega total. A gente venha se entregar verdadeiramente e viver o Evangelho. O Evangelho, ele se torna fácil depois de você entendê-lo, que ele é uma vida diária. E hoje eu quero ler junto com a amada igreja em Deuteronômio 28. E a abertura que a nossa irmã fez foi Mateus 6,33. E é exatamente isso que ela disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que o Evangelho pede? Para a gente buscar ao Cristo. Ao Cristo. O mundo hoje, ele não busca primeiramente o Cristo, ele busca as coisas desta terra. E aí a gente sofre quando busca ao contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia nos manda, nos diz, nos orienta a buscá-lo em primeiro lugar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ao levantar, primeiro que a gente deve conversar é com a palavra. É com Cristo. A gente muitas vezes faz tantas coisas, hoje talvez até o celular esteja tomando o lugar do Senhor pela manhã. Quero ver as mensagens. Em vez de ver a mensagem, a gente quer ver as mensagens. Ver a mensagem que Cristo tem para nós. Mas nossa preocupação é tão grande que o livro da cabeceira da cama hoje é o celular. Antes tinha o livro da cabeceira. Lembram disso? Sempre tinha. Não sei hoje como estão os hotéis, mas muitos hotéis a gente viajava, tinha o Novo Testamento. Você chegava, estava o Novo Testamento na cabeceira da cama. E hoje, na tua cama, na minha cama, na nossa cama, qual é o livro que está lá? Nós somos um povo de desculpa. A gente diz, no celular tem Bíblia. Verdade, pode ter, e é bom que tenha. Mas ela é aberta em primeiro lugar, ou primeiro a gente vai ver quem nos mandou a mensagem? Então que haja nessa manhã um despertamento em nós, em quem está nos ouvindo nessa manhã. Que a gente possa voltar o nosso olhar para aquele que nos dá vida, para aquele que abre portas, para aquele que nos tira a aflição, para aquele que troca o fardo pesado com o dele que é leve e suave. Que a gente volte o nosso olhar para isso. A gente comece a dizer, espera aí, eu ando muito cansado, mas o que a Bíblia diz? Descansa no Senhor. Estou muito atormentado, descansa no Senhor. A minha vida está toda desregulada, regula no Senhor.
Então nós sabemos o caminho, só que a gente muitas vezes a gente pensa que vai resolver alguma coisa. Nós não resolvemos nada. É Ele quem resolve e é Ele quem nos dá a saída para tudo. E eu quero, Deuteronômio, a gente voltar um pouquinho. Hoje nós estamos no mês de novembro. Já é 2, né? 2 de novembro? Hoje é 2 de novembro. Há uma data no Brasil que se comemora, mas para nós essa data poderia ser diferente, né? A ressurreição de Cristo, mas não é agora. Mas deveria ser isso, senão o dia dos mortos, né? As flores aos túmulos mortos. Muita gente hoje vai lá fazer coisas maravilhosas. Vai pintar o túmulo, vai fazer homenagens, vai levar flores que hoje são caríssimas, um buquê de rosas. Mas será que a gente faria isso hoje para uma pessoa que está conosco? E uma pessoa que vive com a gente? Uma pessoa viva? Será que a gente daria hoje uma homenagem a essa pessoa? Muitos hoje, a primeira coisa foi levantar cedo e ir ao cemitério. Mas lá está apenas, talvez nem mais o corpo, mas só o esqueleto. Só. Mas tem que deixar ornamentado aquilo ali, tem que colocar um cheirinho, tem que colocar flores, tem que pintar o túmulo, tem que ajeitar. O que será que nós estamos valorizando mais? A vida ou a morte? Tomara que eu e você seja a vida. Você que hoje ainda tem um pai, tem uma mãe, tem um esposo, tem uma esposa, tem um filho, por que hoje não fazer uma homenagem a ele? Por que hoje não ir a essa pessoa? Se a gente ia aos túmulos, se a gente ia ao cemitério e fazia religiosamente aquilo. Eu sou muito condenado, muito criticado por muitas coisas nesse sentido. Uma vez morreu, colocado lá, eu não vou mais lá. E isso é um peso que eu carrego, porque é como se eu desvalorizasse as pessoas. Mas o que eu pude fazer em vida, eu fiz em vida. O que não dá, a morte, eu não tenho mais nada o que fazer. O único que dá vida à morte é Jesus Cristo. Então que eu e você desperte hoje para realmente abençoar e mandar uma mensagem para quem está vivo. E quem mais chora nos túmulos e nos caixões são as pessoas que era para ter dado um abraço e dar uma mensagem e não o fez. Aí fica aquele remorso, e se eu tivesse uma nova oportunidade? Pois hoje eu e você temos a grande oportunidade de mandar uma mensagem para quem ainda está vivo. E ainda pedir perdão para essa pessoa, dizer, olha, eu te peço perdão. Mas essa pessoa fez tanta coisa ruim que você diz, mas quando ela morrer você vai sentir o desejo de ligar e pedir perdão. Talvez essa pessoa não diga, eu te perdoo. Talvez ela não venha dizer isso, mas que você não guarde isso no teu coração, que você não fez o que devia ter feito em vida. Não adianta depois. Depois não adianta, o teu choro não vai levantar ninguém de um caixão. O teu perdão não vai tirar ninguém de uma cova. Então que hoje, dia 2 de novembro de 2025, a gente tome uma postura diferenciada. Pedir perdão a quem está vivo, liberar perdão a quem está vivo, abraçar quem está vivo. Eu já fiz muitos velórios com pessoas querendo abraçar o caixão. Abraça, não resolve mais nada, o choro não resolve mais nada. Então há um tempo na nossa vida, e esse é um tempo precioso que Deus nos dá, que se você e eu olhar todos os sinais da Bíblia, basicamente todos, já se cumpriram. E o que não se cumpriu está andando para se cumprir. Então que haja um despertamento em nós.
e haja um despertamento através de nós. E a gente comece realmente incentivar pessoas a fazer enquanto há tempo. E a Bíblia diz, enquanto há tempo, busque ao Senhor. Então ainda há um tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está nessa terra. E não há ninguém que convença a não ser o Espírito Santo. Então que desperte em mim, desperte em você. E que se vier um nomezinho agora na tua mente, na tua cabeça, é para essa pessoa que você deve dirigir uma mensagem hoje. Dá uma ligada, manda uma mensagem. Diga que você a ama, diga que você a perdoa, peça perdão. Faça alguma coisa diferente nesse dia, que quase todos visitam os mortos. Mas o nosso Jesus, ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele deixou isso para mim e para você. Se nós morrermos em Cristo Jesus, também vamos ressuscitar nele. E a palavra de hoje é uma palavra que eu quero ler tão simples, mas uma palavra de prática. Deuteronômio 28. Provavelmente você já o conhece, mas ele nos chama a atenção por muitas vezes. A hora que você encontrar na Bíblia, dizer um amém, dê um aleluia. É o 5º livro da Bíblia. Eu costumo dizer que esse livro não precisava ser escrito se o povo de Deus tivesse ouvido os outros 4. Mas como não ouvimos os outros 4, ele colocou o 5º. O 5º basicamente é um grande resumo dos 4. Mas como a gente é um povo que quase não se lembra do que comeu ontem, imagine os 4 livros. Eu estava ali querendo lembrar a mensagem de domingo passado pela manhã. Eu lembrei da domingo à noite. Domingo à noite foi Apocalipse 22. Mas eu não consegui, a minha mente não, dessa vez não conseguiu ir para domingo de manhã passado. Alguém lembra? Domingo de manhã? Eu não recordo. Não lembro se foi Colossenses 3, mas não lembro. Mas deixa para lá. Mas o que eu quero dizer, a Bíblia, ela tem que ser vivida. Se a gente não vive, não põe em prática. E olha o que diz Deuteronômio. Vamos ler assim, como professora do primário nos ensina. Parar na vírgula. Interessante que aqui nessa versão que o David colocou, tem uma vírgula antes da minha aqui. Eu vou fazer essa pausa nessa aqui. E será que? Não sei se está assim na tua versão. Nessa aqui está, na minha aqui não. A minha diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. A minha versão. Mas nessa aqui ele diz: e será que? É uma paradinha. Será o quê? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Será que? O que vai acontecer se eu ouvir a voz do Senhor? O que é ouvir a voz do Senhor? É aplicar. É fazer acontecer. Eu recebi a palavra do Senhor. Nós recebemos agora há pouco uma palavra. Qual foi? Mandar uma mensagem, mandar um buquê de flores, um buquê de rosa para quem está vivo. Se eu fosse mandar um buquê de rosa hoje, a primeira coisa ia verificar o preço. Eu já ia desistir. Mas como é para uma pessoa que morreu e a gente ama, a gente não ia ver o preço. A gente ia ver a homenagem. Mas como é para uma pessoa viva, a gente ia dizer: eu vou comprar uma flor diferente, uma margarida, alguma coisa, porque a rosa está muito cara. A gente ia pensar ao contrário do que deveria. E aí complica a vida. Porque a gente não está valorizando aquilo que deveríamos valorizar em tempo. Depois a gente quer valorizar, mas ninguém que a gente está prestando a homenagem está vendo a homenagem. Tem até uma música sertaneja que diz: mande flores enquanto estou vivo. Depois não adianta mais. Então o Senhor vai dizer aqui
tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu hoje te ordeno. Cuidado para guardar todos. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando que vai acontecer? Quando eu guardar os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É aplicar. Não é pôr numa gavetinha, numa caixinha, só na memória, decorar a Bíblia, mas não viver a Bíblia. Não adianta você saber versículos e versículos se você não aplica um na tua vida. Não vai resolver. Se a gente continuar correndo atrás das coisas que não tem que correr, a gente ainda vai conseguir alguma coisa. Pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo, pela nossa sabedoria, nós ainda vamos chegar em algum lugar. Mas se a gente ouvir a voz de Deus e aplicar a palavra de Deus, junto com o que a gente tem, nós vamos chegar muito além do que a gente imagina. 3. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Algo que vai te alcançar, algo que tu não precisa correr. Por isso que eu disse que a abertura, o versículo 6:33 de Mateus, bateu com a mensagem de hoje, que diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro, não é colocar Ele em outro lugar. Ele é o primeiro, ponto final. Não é minha esposa, não é meus filhos, não é meu marido, não é nada disso. É o Senhor. Ele diz: busque a mim primeiro, e Ele conserta o teu casamento, a tua família, a tua empresa, teu salário, Ele vem consertando tudo. E Ele diz: te alcançarão quando as bênçãos dessa terra? Quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Não é que elas vão te alcançar, elas vão te alcançar quando você ouvir. Quando você começar a aplicar a mensagem que Deus nos dá, a mensagem que você leu, a mensagem que você recebeu, um louvor que te tocou e passou a ser uma mensagem, quando você começar a aplicar aquilo, as bênçãos de Deus começarão a te alcançar. Quanto tempo que eu e você corremos atrás de alguma bênção? Quanto tempo que a gente deveria ter parado e ouvido o Senhor e aplicado aquela palavra que recebeu, que é a semente, e lançado aquela semente para colher? A gente correu antes. E muitas vezes quando a gente corre antes, a gente perde. Por quê? Porque não está no tempo de Deus. Prossiga. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. Mas eu estou em um lugar... Não, aonde você estiver, está na cidade, está no campo, está no rio, está no mar, está na floresta, ali a bênção irá te alcançar. Não há lugar ruim, há lugar que a gente está sem a presença de Deus. Não é o lugar, é a presença. Você pode dizer isso para ti, às vezes que você quiser. Não é o lugar, é a presença de Deus. É onde você está, que aquele lugar, ele tem que ser transformado, porque naquele lugar agora, não é mais você, é a imagem e semelhança de Cristo que está ali, e isso atrai as pessoas. Dá para entender nessa manhã? Quer vitória lá no teu trabalho, quer vitória no teu estudo, aonde você estiver, leve a presença de Deus, aquilo atrai. Não é apenas colocar ali um versículo, Deus me deu, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê, esse carro é de Deus. Uma vez um carro, eu estava parado, eu cheguei para a pessoa e disse: eu preciso do carro. Ele disse: não, o carro é meu. Eu digo: não, você está dizendo aí que é de Deus, e Deus é meu pai. Eu acho que ele tirou aquele dizer do carro dele, que coloca uns dizeres muitas vezes, que se você for aplicar, não dá. Ele coloca um dizer lá que o carro era de Deus. Aí eu pedi: olha, eu preciso do carro. Ele: mas nem lhe conheço. Eu digo: não, mas o carro é do meu pai. E como é do meu pai? O documento é meu. Eu digo: não, você disse que é de Deus, está ali, Deus é o meu pai. Então nós temos que começar a verificar. A gente coloca muitas vezes dizeres, frases, e a gente não vive aquilo, não vai resolver nada. É melhor não colocar nada e viver tudo. Prossiga. Bendito é o fruto do teu ventre, teus filhos. Vão ser uma bênção na tua casa, no teu lar, na tua vida. Que filho é presente de Deus. É um presente que Deus dá. Então ele diz:
se seguires a palavra do Senhor, teus filhos vão ser bênção, não vão ir para outro lado. E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Quer dizer, a bênção é isso que eu chamo de prosperidade. Deus em primeiro lugar, e esse versículo agora, ele coloca tudo. Coloca nossos filhos, nossos bens, nossas riquezas, nosso trabalho, as propriedades, ele coloca tudo. Então, quando eu coloco Deus, a bênção ela vai começar em todas as áreas da minha vida. Chama-se isso de prosperidade. Não a prosperidade que o mundo prega, você tem que ser rico. Não, você tem que ser próspero. Muitas vezes você tem muito dinheiro, mas tem uma família falida. Tem muito dinheiro, mas vive doente. E o dinheiro não é riqueza. Mas o mundo pensa que dinheiro é riqueza. Riqueza é você ter uma vida estabilizada em todas as áreas da tua vida. Você não precisa tanto dinheiro, mas o dinheiro é bom. Siga. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Eu não sei se aqui era cesto, se aqui no Amazonas vocês tinham o que chamamos no sul de dispensa, ou vocês tinham um armário. No sul nós temos chamado dispensa. Dispensa, onde fica carne, tinha tudo naquela dispensa. Então a gente entrava na dispensa. Mas hoje, eu sou de arriscar que nenhum de nós tem um armário em casa cheio. Que hoje tem a taberninha do lado de casa. Então você vai lá e compra 1 quilinho de arroz. Você não compra um arroz para 1 mês, para 2, para 3 meses. Porque agora tem a taberna do lado. Então você vai ali e compra 1 quilo. Mas você não tem reserva em casa. O que era a dispensa? Dispensa, se desse no interior 3, 4 meses de seca ou de chuva, a dispensa dava para esse tempo todo. Era isso o objetivo da dispensa. É uma reserva para que você guarde tudo. Bendito então o teu cesto, a tua amassadeira. Vamos. Bendito serás ao entrares e ao saíres. A Bíblia, ela fala por si própria, não precisa muita explicação. Ela está dizendo, se você entrasse e sair, aonde entrar, aonde sair, é bênção de Deus. Prossiga. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti. Olha só o que ele está dizendo. Se levantou alguma coisa contra você, veio por um caminho. Simples. Veio um problema, veio por um caminho. Veio uma enfermidade, veio por um caminho. Veio uma perseguição, veio por um caminho. Mas sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar ir embora por quantos caminhos diz a tua Bíblia? Por 7, não é isso? Por que ele vai mandar por 7 caminhos? Para essa desgraça, esse problema, nunca mais saber voltar. Então ele entrou por um caminho, se ele sai pelo mesmo caminho, ele tem um caminho de ir e voltar. Mas quando você fecha as brechas e ele vai embora por 7 caminhos, ele não sabe mais o caminho da volta para te ferir. Então o Senhor, ele promete em tirar essas coisas, ele chama dos teus inimigos, ele tirará da tua presença e nunca mais você verá. Mas quando isso vai acontecer? Quando o versículo 1 acontecer na tua e na minha vida, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Então muitas vezes eu quero que o problema vá embora, mas eu não quero obedecer a palavra de Deus. E eu volto ao princípio da nossa conversa. Qual foi o princípio? Mande flores, mande mensagem para quem está vivo. Quanta gente hoje está dobrando o joelho pedindo perdão para gente que já morreu? Quanta gente hoje? Ah, mas eu peço. Pode pedir. A pessoa não ouve mais. Agora, se você está arrependido, tem que pedir perdão através de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o que ainda pode fazer. Não há outro. Então ele vai dizer, o Senhor entregará os teus inimigos e sairão por 7 caminhos. Prossiga. O Senhor mandará que a bênção. Olha só, quem aqui é chefe? Quem aqui é patrão? Tem alguém? Chefe e patrão? Quase a mesma coisa.
Quando você manda lá na tua empresa, você dá uma ordem, o funcionário vai fazer ou não? Vai. Se ele não fizer, o que acontece? Pode até ganhar a conta. Vou mandar embora, não me obedece. O que Deus está falando aqui para a bênção da tua vida? Ele vai fazer o quê? Vai dar uma ordem. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. É uma ordem de Deus, gente. É uma ordem que Deus manda. Ele diz: bênção, alcança aquela pessoa, alcança aquele ali, alcança aquele outro, porque ele está obedecendo a minha voz. Corremos, chegamos em novembro e muita gente está com a lista que fez em janeiro ainda, dizendo: eu fiz essa lista que eu queria conquistar esse ano, e você está há 2 meses para acabar o ano. E não conquistou muitas vezes nem 10%. E agora? Dá para reverter? Sim ou não? Sim. É só eu voltar a obedecer. Eu tenho 2 meses para acontecer o que não aconteceu em 10. É eu voltar a obedecer as mensagens que eu recebi durante o ano, palavras que eu entendi e disse: pô, essa palavra é para mim. Eu recebo, mas recebeu e fez o que com ela? O que tu fez com a palavra que você recebeu, com a semente que você recebeu? O que tu fez com ela? Agora é a hora de você dizer: peraí, tem 2 meses. Mas 2 meses não dá tempo, dá, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, então dá tempo para tudo. E ele diz: esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão. Deixa eu dar outro recadinho aqui para nós. Deus disse a Josué: Josué, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado, eu já te dei. Josué derruba as muralhas de Jericó só na obediência. Aí vem um probleminha, uma cidade pequena chamada Ai. Josué fica em casa. Ficou em casa. Você pode ler lá em 1 Josué. Ficou em casa. Foi o seu exército para lá. Morreu gente, voltaram envergonhados e voltaram derrotados. E Josué vai com Deus, diz: Deus, tu disse que aonde pisasse a planta dos meus pés, você já me deu, vou-lo tinha dado. Josué 1. Falei o quê? Eu falei primeiro Josué 1. Obrigado a equipe aí. Então ele disse o quê? Aonde pisar. Josué pisou lá? Na cidade de Ai? Não, ficou em casa. Aí ele joga para Deus, diz: Deus, o Senhor me prometeu. Ele disse: eu prometi, mas tu cumpriu a palavra? Tu fez o que eu disse que teria que fazer? Tu pisou na terra? Não. Então a derrota é tua. O problema é teu, porque você não obedeceu aquilo que eu falei. Ele teve uma grande vitória nas muralhas, mas em uma cidadezinha pequena ele foi derrotado. E aí ele questiona Deus. E Deus volta e diz para mim e para você nessa manhã: não questione se você não está obedecendo. E aí ele obedece. Agora ele ouve a voz de Deus de novo e vai. Aí ele teve vitória. Então é um tempo de a gente ouvir a voz de Deus e voltar naquilo que a gente não está obedecendo para terminar o ano vitorioso. Tem coisas que eu e você programamos e não deu certo. E tem coisas que eu e você nem pensamos e recebemos. Por quê? Pela obediência. Pela obediência. Hoje eu ia mostrar aqui para vocês, mas por causa da ceia e tudo não vou. Mas quem quiser depois pode ir com o David e com o Bruno. Os investimentos que foi feito nesse lugar, é impressionante. É impressionante o que Deus fez. Ele foi além assim, eu vou colocar 95% além do que a gente tinha planejado. Só para vocês terem ideia. Quando você obedece à voz de Deus. Obedeça. Obedeça e esteja preparado para depois você ver o quanto Ele fez daquilo que você não planejou, que você pensou uma coisa e Ele deu além. Por quê? A obediência. Então ele vai dizer: em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Tudo que puseres a mão, e a terra que o Senhor te der. Que terra é essa? Empresa, emprego, essas coisas todas Ele vai te dar e Ele irá te abençoar. Prossiga.
O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos. Olha de novo aí, ó. Quando guardar, o Senhor diz isso, do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, guardares e andares. Aí eu guardo. Beleza, está guardando, mas está indo no caminho do Senhor? Estou indo para outro caminho. Não dá certo, gente. Guarda e anda. Guarda e anda. E receba a tua vitória. 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Olha só. Você vai chegar nos lugares e vão te respeitar. Todos vão olhar para você e vão dizer, aí tem diferença. Não é correr de ti, é respeito. Porque eles vão ver que você é uma pessoa que realmente é diferenciada e não é desse mundo. Está nesse mundo, mas não é. Prossiga. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. E vai ter abundância em tudo. O problema hoje é que a gente, o primeiro aqui, a gente fica meio controlando nessa geração. E o Senhor te dará abundância de bem de fruto do teu ventre. Esse a gente aqui está segurando, né? A gente quer no máximo hoje quantos filhos? Geração de hoje, no máximo 2, porque um não foi programado. Então essa parte aqui nós estamos travando. Porque Deus disse, eu vou encher a tua casa. Quem morava no interior há muitos anos atrás, sabe que a casa era cheia de filhos, neto, bisneto, era uma festa, né? Mas hoje a gente faz cálculos antes, se dá para ter um filho, se dá para ter 2, com que idade vai ter, a gente pega e começa, o mundo mudou, a palavra não mudou. 12, que eu quero ir até o 14 só. E o Senhor te dará abundância de bens, fruto, 12, esse eu já fui. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Meu Deus, o céu se abrirá. Quando? Quando eu obedecer, quando eu praticar, vai abrir. E aí a gente não consegue imaginar o que vai acontecer. A vida vai dar uma guinada, algo assim tremendo, porque é isso que a Bíblia promete. E a gente não sei se tem medo, não sei se tem insegurança, não sei se a gente quer ou não quer colocar a vida e tudo na mão de Deus e dizer, está aí, ó, governe a minha vida, governe as minhas finanças, governe o meu casamento. A gente muitas vezes fica até com medo de entregar. E a gente está tão bem nessa área da minha vida que eu não quero entregar. Isso aqui está bom, mas pode ficar bem melhor se acontecer isso aqui. Eu tesouro o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo. Chuva é bênção. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Tudo que você planejar, tudo que você for tocar, vai ser abençoado. Aprenda isso. Aprenda isso. Onde tuas mãos têm bênção de Deus. Aonde tu tocas, saiba que ali vai ser transformado, vai ser mudado. Nós ouvimos aqui essa semana, no mínimo essa semana, nesse lugar, 4 testemunhos de cura. 4. De curas, realmente cura. Não é simplesmente, ontem, na manhã de consagração, uma irmã estava aqui e disse que estava tomando remédio assim pesado, depois da oração da consagração, ela disse, pastor, não sinto mais nada. Curada na oração. Nós viemos ontem, tinha 20 e poucas pessoas orando nesse lugar. E toda a obra das tuas mãos emprestará muitas nações, porém tu não tomarás. Não levante a mão, tá? Quem está devendo cartão de crédito? Não levante a mão, não se preocupe que eu não quero saber, que eu não vou te ajudar. Mas tu era para ter só para comprar em débito, nada de parcela. A pessoa perguntar como é que é o pagamento débito, como é que é o pagamento Pix, e nem o Pix programado não, tudo na hora. Mas pode acontecer na tua e na minha vida? Pode. Como? Versículo 1.
Nós vamos terminar lendo o versículo 1. Pode crer nisso. Vai lá. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não se o quê? Se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus. Faça uma reflexão tua contigo mesmo. Eu estou sendo cabeça ou não? Eu estou sendo cauda ou cabeça? Aonde eu estou? Se eu não estiver sendo cabeça, tem alguma coisa errada comigo, que eu não estou obedecendo à voz do Senhor meu Deus. Simples. Simples assim. Eu tenho que ser cabeça onde eu estiver. Sempre, sempre. Que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, se você quer mudar a vida, se eu quero mudar a vida, tem uma boa lição no dia de hoje. 14 para findar. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Não dê ouvidos a outras palavras, outros deuses. Há um Deus só para nós, há uma palavra só. E é essa que eu tenho que seguir, essa que eu tenho que obedecer. Se ouvires as minhas palavras e praticares, as bênçãos do Senhor te alcançará. E aí no 15 tem um título, eu só vou ler o título, que o resto para mim não interessa. Se interessar para você, leia depois. As maldições da desobediência. Quero nem ler. Se eu obedecer, na minha vida não terá maldição. Agora, se eu não obedecer, olha a quantidade de versículos que tem ali. Diz: todas as maldições deste livro virão e te alcançarão. Meu Deus, queira esses 14 da bênção e não queira, se não me engano é 60 e poucos, 54, 55, só de maldição. Então, qual que você define hoje? Qual que você diz hoje para você mesmo que vai seguir? Os 14 ou 50 e pouco? É você. Versículo 1 para findar. 28, 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem gostaria de ser exaltado sobre todas as nações da terra? Quem gostaria de mudar a sua vida esse ano ainda? Ah, pastor, mas está boa. Quem gostaria que ficasse melhor? Quem gostaria que os seus projetos e planos fossem os teus projetos e planos, mas Deus acrescentasse ainda mais neles? Comece a obedecer as palavras que você recebe da Bíblia. Comece a obedecer. Deus deu essa ordem para mim hoje. Eu recebi esse versículo e eu vou tomar posse desse versículo e eu vou aplicar na minha vida. Eu não vou simplesmente decorar um versículo. Eu vou viver um versículo. Se você pegar e viver o que você entende deste livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o alimento de Deus, que é vida que nos dá e vida com abundância, ele está falando de uma vida terrena e de uma vida vindoura, que é a vida nas moradas celestiais. Então, se eu seguir o que está nesse manual, eu vou verdadeiramente prosperar em todos os campos da minha vida, todos. Mas se eu negligenciar, eu vou viver uma vida realmente desarraigada. Porque a promessa de Deus é para quem obedece à palavra de Deus. Estamos juntos? Quem é pai, quem é mãe aqui? Oferece alguma coisa para o filho e diz: se você obedecer, eu te dou. Quase todos nós já falamos isso. Aí no final o filho obedece e você não dá. Na próxima vez que você falar, ele vai dizer: eu não acredito mais. E aí ele não vai obedecer. Mas o nosso Deus diz: se obedeceres, irá acontecer. Então obedeça a palavra de Deus. Que nessa manhã o Senhor possa ser exaltado e glorificado sobre nossas vidas,
e nós vamos participar da ceia do Senhor. Aplauda com a tua boca aberta, dê glórias, dê aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao único que merece, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus.